Vai usar o microfone não? Seu Augusto. Seu Augusto, boa noite. Bem-vindo, seu Augusto. Cleison. Cleison. Seu Augusto, boa noite. Boa noite. Teresete. Zete. Janaína Borba. Janaína Borba. A Miriam. Miriam. Elma Paixão. Elma Paixão. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês. Seu Ferreira. Uberlande Lopes. Uberlandes Lopes. Deus abençoe Uberlande. Ferreira, todos. Janaína já compartilhou. Aí, Uberlande, boa noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. Shalom Aleichem. boa noite. Joãozinho. Fala, João. Já compartilhou também. Isso aí, João, compartilhando. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Gabriel e Jamile. Gabriel e Jamile. Teresete já compartilhou. É isso, povo de Israel. Ouve, ó povo de Israel. Dona Edna. Dona Edna. Bem-vinda, Dona Edna. Deus abençoe a senhora. É um grupo musical, Quarteto Átrios. Quarteto Átrios. Quarteto Átrios. Bem-vindos. Delberto. Fala de Alberto. Fran Alves. Fran Alves. Todos sejam bem-vindos. Seu Carmelito. Carmelito. Deus te abençoe. Senhor, Dona Marina. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira. Deus abençoe, Juliana. Tânia. Tânia.
Eu me torno. Carmelita, boa noite. Boa noite, Carmelita. Tati, do Paulo. Tati. Deus abençoe, Tati. Paulo. João. Pedro. 7h45. Não. 8h45. 8? Não. 8h15. O meu caminhão aqui, eu vou ter que ler aquele livro. Teu telefone. Eduardo. Eduardo. Os mãos louvam a Deus. Dona Maria José. Dona Maria José. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe a senhora e todos os seus. Cleiton Oliveira. Cleiton Oliveira, Deus te abençoe e seja bem-vindo, meu irmão. Cida Soares. Cida Soares. Bem-vinda, Cida. Bianca. Bianca. Fátima. Fátima. Ideguartruí. Ideguartruí. Deus abençoe a todos. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Bem-vinda, Vera. Dona Ilma. Dona Ilma. Seu Getúlio.
Jaque. Jaque. A Jaque já compartilhou. Aí. Maria Gorete. Maria Gorete, bem-vinda. Deus te abençoe. Caroline. Caroline. Maria Gorete deu boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar início à nossa reunião de oração. Como os irmãos sabem, às terças-feiras é nossas reuniões de orações. Momento escolhido para nós elevarmos a Deus e apresentar ao Senhor nosso Deus nossos pedidos e também aprender um pouco sobre oração e nossa ansiedade, nossas preocupações. Há um momento para nós estarmos a sós com Deus, conversar com o nosso Deus e assim clamar a Ele por misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, algo que é essência nele, né? É natural no nosso Deus. Por isso nós temos a liberdade de termos momentos como esse, momentos para termos acesso aos santos dos santos, que é através de Jesus Cristo. Tá? Nós vamos então fechar nossos olhos nesse instante e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Oremos. Deus eterno, na tua santa presença, neste momento nós nos colocamos para estudar a tua palavra e somos muito gratos por isso, ó Pai, porque tu tens permitido a tua palavra em nossas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar este período de liberdade que nós temos aqui no nosso país e como em tantos outros, de podermos assim juntos, ó Deus, estudar a tua palavra, extrair dela o conhecimento necessário, que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela. Perdoa, Deus, o nosso pecado, que nem sempre vivemos de acordo com o que ela diz, mas clamamos a ti por tua misericórdia, por tua graça. Venha, Senhor Deus, nos fortalecer em Cristo e que o Espírito Santo, ó Deus, venha nos educar, nos ensinar e nos inculcar a tua palavra e nos conduzir, ó Deus, debaixo dos cuidados dela. Perdoa o nosso pecado, perdoe a nossa falha. Ouça, Senhor Deus, as nossas petições, as orações que vamos hoje apresentar diante de ti. Abençoe nesse momento de estudo, que a tua palavra encontre corações, ó Deus, necessitados dela, e assim juntos, ó Pai, possamos receber essa bênção maravilhosa. É no nome glorioso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Perseverança na oração. Vamos abrir o texto que está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8, onde Jesus conta uma parábola a respeito do juiz iníquo. Lucas 18, do versículo 1 ao 8, nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor:
Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, quando Jesus conta essa parábola a respeito da perseverança da oração, e é bastante oportuno nós estudarmos isso, porque os irmãos já notaram que essa era que estamos vivendo, essa época que estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo num mundo imediatista, não é verdade? Nós vivemos num mundo quando as coisas têm que ser para ontem, né? As pessoas não têm mais paciência para esperar, não têm mais paciência para realmente ficar aguardando alguma coisa acontecer. As pessoas são tão ansiosas, tão imediatistas, que até em fila para pegar o elevador, eles apertam 3, 4 vezes o mesmo botão, pensando que ele vai vir mais rápido, né? Pois é, essa é a geração que nós estamos vivendo hoje, onde a impaciência impera. Será que a perseverança tem lugar neste mundo de hoje? Será que quando nós elevamos o nosso Deus, as nossas orações, também não exigimos dele respostas imediatas? Não é? Respostas que para nós tem que ser falado para ontem. E é interessante que essa exigência da resposta rápida, ela está de acordo com a necessidade de cada um. Muitas vezes nós nos metemos em problemas graves, né? E como o tempo é rápido, o tempo passa depressa, nós às vezes chegamos diante de Deus pedindo para solucionar um problema para nós, que nós entramos nele voluntariamente, não consultamos ele, mas como nós somos muito imediatistas, nós entramos primeiro, aí depois que vemos que entramos errado, aí começamos a clamar a ele para pedir a ele, para ele suavizar essa situação, né? E como disse Jesus Cristo, o vosso Pai Celeste, evidentemente, sabe, né? Para atender vocês, por mais que às vezes pareça demorado. E eu vou me dedicar na parte final para esse ponto, né? A respeito dessa demora de Deus, que muitas das vezes na nossa cabeça é algo que vai nos levar até a situações de ansiedade, de angústia, de desespero, porque dependendo do problema, na nossa mente nós vamos trazer o nosso Deus para dentro do nosso problema, e quando nós o colocamos dentro do nosso problema, nós estamos vendo o final, as coisas graves se aproximando, aí nós passamos a avaliar o nosso Deus como nós avaliamos a nós mesmos, através das nossas incapacidades, através da forma como nós não conseguiremos, e também passamos a achar que Deus também não pode. E aí, meus irmãos, eu fico muito preocupado, né? Muitas das vezes nós estamos envolvidos com esses problemas assim, e fico preocupado como é que nós queremos, às vezes nós puxamos Deus para dentro do problema e queremos que Deus resolva. Se Deus não resolver até o final do mês, eu estou perdido. Aí esquecemos quem é Deus. Eu me lembro muito quando o anjo foi soltar o Pedro, o João lá no cárcere, lembra? O Pedro foi solto da prisão. E aí o anjo foi, com muita paciência, mandou Pedro se vestir, abriu as portas do cárcere, foi andando devagar. Eu fiquei imaginando aquele barulho todo, se o guarda acorda e ataca eles. Mas aí eu me lembrei, meus irmãos, que quem foi lá libertar, tá, é o Senhor do tempo. Ele não precisa ficar nervoso como nós, tá? Ninguém vai surpreendê-lo dentro do plano dele. E hoje nós vamos aprender algo muito importante, porque quando Jesus vai falar sobre a perseverança dos santos, ele vai trazer um exemplo para nós através de uma parábola. E vai trazer para nós o valor da perseverança, né? Porque às vezes as pessoas que não são atendidas imediatamente, elas relaxam na oração, já não oram mais como devia, perdem a intensidade de orar, né? Perde aquele fervor, a fé se abala de um jeito que dá vontade de nem orar mais, né? E
quantas vezes, meus irmãos, nós estamos orando pela salvação de alguém, pela salvação de um filho, para Deus resolver problemas de saúde, de doença. E às vezes a doença parece que vai avançar mais rápido do que o poder de Deus. E isso, meus irmãos, tem trazido muita aflição às pessoas. Porque nós perdemos a perspectiva, perdemos a noção de quem é o nosso Deus. Nosso Deus não está limitado a tempo, meus irmãos. Nosso Deus é Senhor do tempo. Lembra de Josué? Ele parou a terra por um dia. Você imaginou? José estava com um problema grande na mão e tinha que ser resolvido naquele dia. José clamou ao Senhor. Mas você já viu um milagre tão grande desse? Diz o texto que por causa de um homem, Deus parou a terra. Aí eu vou olhar para os meus problemas, quero solução agora, hein? Que se não vier a solução, estou perdido. Entra desespero. Cuidado. Primeiro, cuidado para não entrar em problemas graves nas quais o Senhor Deus não autorizou. E nós temos uma facilidade muito grande de criar problemas, fazer coisas que não fazem parte do plano. Enfim, vamos aprender hoje algumas coisas importantes. E como eu disse, Jesus Cristo então vai contar-nos uma palavra e vai trazer um exemplo aqui. Que existia numa cidade um juiz iníquo. Aquele juiz que não estava preocupado com nada. Então, se nós formos observar a índole do juiz, e Jesus faz questão, já notou no texto, que Jesus Cristo faz questão, antes de entrar com o assunto que ele quer, ele vai fazer questão de destacar a índole desse juiz, a índole dele. Sabe, os irmãos têm uma ideia. Primeiro, Jesus disse, ele não teme a Deus. Agora, imaginou você com um caso sério para resolver na sua vida, um problema grave para resolver, e leva a sua causa diante de um homem, de um juiz, que não teme a Deus, não teme nada, não teme a Deus, não teme os homens, tá? E Jesus deixou bem claro, não temia a Deus, não tinha respeito por ninguém. Estão vendo o caráter desse homem? Ele não teme a Deus, tá? Não tem respeito por ninguém. E nós temos uma causa justa para estar reclamando dele. Aí Jesus pega e leva a pessoa, né? A imagem da viúva. É interessante, porque se você pega o juiz com todas essas gravidade na sua personalidade, você vai pegar Jesus Cristo e citar agora uma viúva. Por que Jesus Cristo não citou um outro nome? Primeiro, o juiz é iníquo, não teme a Deus, não tem respeito por ninguém. A viúva é viúva, precisa de socorro, precisa de justiça, tem necessidade de resolver o problema dela, ela tem urgência para resolver o problema dela, ela é sozinha, e existia a lei que veio lá de Deuteronômio, a Bíblia é muito rica dentro do povo de Israel, que tinham que respeitar as viúvas, honrar as viúvas, sustentar as viúvas, e essa é uma grave situação para a viúva. Aí Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, levanta o quê? Um juiz iníquo para atender uma viúva que tem um problema justo, porque era contra o adversário dela, ele tem um problema justo, né? E o que aconteceu? Ela vai entregar a causa dela na mão desse juiz iníquo. Mas o juiz, meus irmãos, ele tem uma característica, se você prestar bem atenção, você vai ver que esse juiz tem uma característica. Você já viu aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoas que não quer ser incomodado? Que quer viver bem, tranquilo, sossegado. Esse juiz era assim. Esse juiz tinha um problema com ele. A persistência da viúva incomodou ele. A viúva tinha uma necessidade tão grande que a viúva não estava nem aí se ele queria dormir até tarde, se ele queria ficar sossegado, se ele não queria se incomodar. Ela tem um problema, ela batia lá todo dia. Ela ia lá todo dia. Quando ele pensava assim, acabei de almoçar agora, eu vou descansar um pouquinho. Minha causa, seu juiz, a minha causa está aqui, eu preciso que o senhor julgue ela. Aquilo foi criando desconforto do juiz. Por quê? Ela incomodava. Sabe por quê, meus irmãos? Esse juiz considerava mais importante, tá, o seu sossego do que temer a Deus e respeitar os homens. Já notou isso, não?
Ele diz isso ali. Para que ele não me incomode mais. Que não me moleste. Ele vai falar isso. Tá? E com aquela mais limpa do mundo, ele diz assim: não quero me incomodar, mas ela está insistindo tanto que eu vou ter, só ter uma saída para mim. Eu vou me livrar dela de uma vez, né? Que pelo menos assim, ela não me incomodará, não vai mais me molestar, né? Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua casa para não suceder que por fim venha a molestar. Dê sossego. Agora, Jesus Cristo apresentou aqui uma causa justa, uma causa séria, uma necessidade séria, que de fato exigia uma certa urgência para ser atendido. Aquela mulher devia estar dependendo daquilo ali para seu sustento, devia estar dependendo daquilo ali para tocar a vida dela, porque se você olhar bem assim do texto, você vai observar que essa mulher parece que parou a vida dela, tanto é que ela ia lá todo dia, né? Parece que ela não tinha condições de tocar a vida dela para frente, enquanto aquele juiz não julgasse a causa dela. E ela então começa a importunar, vai importunando, né? E a persistência da viúva incomodava esse juiz, tá? E por fim julgou a causa da mulher para não ser molestado. Meus irmãos, quando Jesus levanta a figura desse juiz e coloca a figura dessa viúva do lado, Jesus está vendo mais lá na frente um pouquinho a nossa situação, tá? De perseverança. A viúva está lidando com gente do mundo, gente iníqua, gente ímpia. Mas em momento algum ela deixou de perseverar. Em momento algum ela desanimou. Enquanto ela não viu a solução do seu problema, ela buscou. Buscou seriamente. Tá? Buscou profundamente, todo dia ela ia lá. O que Jesus quer com isso? Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, para esse quadro, nós vamos observar que, às vezes, nós perdemos essa perseverança, perdemos essa vontade de buscar intensamente, né? Temos uma tendência de ir desistindo e fraquejando, não é isso? Temos uma tendência de fraquejar mesmo, desanimar. O que Jesus Cristo vai dizer é que mesmo ele sendo um juiz ímpio, iníquo, que não amava, não tinha reverência a Deus, não respeitava a Deus, ele cedeu. Por quê? Se um ímpio, um juiz como esse, for importunado por uma viúva que não desiste da sua causa e que busca resultado, encontrou? Por isso Jesus começa dizendo: observe as palavras desse juiz. Né? Logo em seguida, se você vai pegar os versículos seguintes, você vai observar: não tema a Deus, então Jesus, considerai no que diz esse juiz iníquo. Quer dizer, se o juiz iníquo diz que apesar de não temer a Deus, ele, quer dizer, o juiz está deixando claro quem ele é. Por isso Jesus adverte: observai o que diz esse juiz iníquo. Observar o quê? Que ele está confessando que ele não teme a Deus, não faz nada. Mas mesmo assim, por questões de perseverança daquela mulher, ele julgou a causa dela. Qual é o segredo entre a viúva e o juiz iníquo? Perseverança. Isso, meus irmãos. Perseverança. Eu faço uma pergunta para você. Quando nós buscamos a Deus para resolver algum problema nosso, se nós somos esse tipo de pessoa, se você não é, preste bem atenção, quem não é perseverante tem perdido muitas bênçãos. Tem perdido, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo dele. Esse é diferente desse juiz que nós vamos ver agora. Observe aqui a diferença que Jesus vai fazer entre o juiz iníquo e Deus. Observou como é que ele vai fazer esse paralelo aí? Ele faz esse paralelo de uma maneira muito sábia. O juiz não tem nenhuma reverência por Deus e nenhum respeito por alguém. Primeira coisa que Jesus fez questão de deixar claro. Né? Mas a perseverança convenceu o juiz iníquo. Né? A perseverança convenceu aquele juiz, aquele bom vivant.
Aquele juiz que só quer sossego. Não quer que ninguém aborreça ele. A impressão que a gente tem é que nesse fórum que ele trabalhava, na cidade, tá? O povo tinha medo dele. Porque você vai levar para aquele juiz, pode esquecer. Se você não levar um dinheirinho por fora, não for corrupto, não, se for pobre, pode esquecer, vai levar 100 anos para resolver. Mas agora Jesus Cristo deixa isso bem claro e disse que a perseverança da mulher convenceu. A perseverança da mulher convenceu esse juiz iníquo. Deus que ama seus escolhidos e respeita os seus... Aí Jesus vai fazendo a comparação. Deus, você está pedindo a Deus. Meus irmãos, quando você levar a sua oração hoje a Deus, não fique pensando que ele é aquele tipo de juiz, né? Porque Jesus Cristo está fazendo uma distinção muito séria aqui. Muito séria. E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que Deus esquece, que não ouviu. Já cansei de ouvir pessoas dizendo, Deus não ouviu a minha oração. Não está escrito isso. Tem pessoas que acham que Deus não ouviu porque ele disse não. Tem pessoas que acham que Deus não ouviu quando ele diz espera. Tem pessoas que acham que Deus só ouve quando atendeu, naquela mesma hora. Mas nós temos que aprender, meus irmãos, que há uma diferença muito grande. O que parece demorado é para o aprendizado daquele que pede. Meus irmãos, não sabemos pelo que devemos orar. Não sabemos se aquilo que vamos pedir, se é da vontade de Deus. Se é para a honra e a glória de Cristo. Nós vamos fazer as nossas orações e eu faço uma pergunta para o irmão. Será que nós, quando pedimos, quando fazemos os nossos pedidos diante do altar do Senhor, nós somos capazes de avaliar todas as possibilidades e de ter no coração um princípio de santidade tão grande que aquele nosso pedido está embasado para promover a honra e a glória de Cristo? Ou será que chegamos lá e falamos assim, Senhor, me ajuda a pagar minha dívida? Uma vez falei para um pastor, eu orei nesse sentido, ele falou, pode esquecer, Deus não paga dívida de ninguém. Deus vai abençoar você para trabalhar e você vai fazer isso. Porque senão você vai continuar toda a vida a mesma coisa. Meus irmãos, tem pedido que nós vamos levar diante do altar do Senhor, que se o Senhor não deu um tempo para nós pararmos, para refletir, meus irmãos, eu vejo o crente debaixo desse tempo de Deus, tá? Que perdeu a noção que ele é um tempo para refletir se aquilo que ele está pedindo está de acordo. Se aquilo que ele está pedindo é justo. Se aquilo que ele está pedindo não vai alimentar os erros da sua vida e continuar a mesma coisa. Essas são as razões, muitas das vezes, que nós vamos nos deparar com o tempo de Deus. Deus é muito sábio. Quando Deus diz para nós assim, espera um pouquinho aí, pensa bem o que você quer. Você sabe o que você está me pedindo? Você sabe? Meus irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos as consequências. Nós não sabemos como as coisas devem ser feitas. Não oramos como convém. O Espírito Santo está aí para deixar isso claro. Só que quando entra na esfera do espera, para meditar, para refletir, para podermos realmente encontrarmos a razão do nosso pedido, realmente se aquele é um pedido justo, se não é algo que eu forcei no passado, se não é algo que eu estou fazendo errado, que se eu receber a resposta naquele momento, eu continuarei no mesmo caminho do erro, Deus não vai nos premiar, Deus não vai, porque Ele vai nos trazer para o caminho certo. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor Deus vai permitir nós perdermos mesmo. Ele nos ama de tal maneira e com tanta profundidade na alma, tá? Que Ele jamais vai desejar dar uma bênção para o crente que sirva de obstáculo para a sua santificação. Deus jamais vai atender uma oração que leva as pessoas a, de fato, a transformar aquilo num obstáculo para ele se santificar. O Senhor Deus é muito sábio. Mas Ele vai dar um tempo para nós fazermos isso. E aí, quando vem o tempo, como nós estamos obstinados a querer e às vezes focamos demais no assunto e não temos uma forma mais ampla de analisar o problema, nós começamos então a perder essa perseverança. Por isso Jesus está nos orientando,
Não é porque Deus está mandando esperar um pouquinho que você tem que desistir. E por que Deus não quer que nós venhamos a desistir? Porque exatamente na perseverança que vão surgir, meus irmãos, uma reflexão séria daquilo que queremos. Você vai pedindo, vai refletindo, por que não veio ainda? Pensa direito, pede, pensa direito, pede de novo. Vai moldando, vai se adaptando, vai vendo onde é que está o problema. Vai vendo o que o Senhor Deus está olhando. Deus é infinitamente sábio. Ele quer a bênção, Ele quer nos abençoar, Ele quer ter do nosso lado dele. Mas não pode também, meus irmãos, Deus não é aquele papai rico não, hein? Que vai lá dar tapinha na cara. O que você quer, meu filho? O que você quiser eu te dou. Não é assim não. Deus vai dar aquilo que é para o nosso bem. E para a honra e glória de Jesus Cristo. Essa é a nossa realidade. Por isso que quando chega no período da espera, Jesus Cristo insiste na perseverança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque através da perseverança, na insistência da oração, nessa busca por uma resposta, tá? Eu tenho um tempo para refletir. Cada vez que eu for orar, eu vou encontrar um ponto que, né? Às vezes eu não quero confessar. Né? Às vezes eu fiz uma coisa que não quero confessar. Tem coisas que nós não queremos renunciar. Tem coisas que nós não queremos mudar. Aí pedir para Deus abençoar assim mesmo. Não vai dar certo. Não dá para orarmos ao nosso Deus e esperar dele só respostas positivas. Apesar que toda resposta dele acaba sendo positiva para o nosso bem. Mas essa ausência da perseverança, meus irmãos, pode nos levar a desistir. E aí, meus irmãos, nós vamos correr o risco de pegar caminhos. Quando nós desistimos de perseverar na oração, o Senhor Deus está fazendo um testezinho pequeno conosco. E às vezes nós, meus irmãos, desistimos de perseverar, nós entramos por atalhos. Nós passamos a querer resolver as coisas por nós mesmos. Deus está demorando muito. Eu não consigo a resposta de Deus, então eu vou por aqui mesmo. Tem que ser do meu jeito. Vai! Vai! Todo desvio do caminho leva para o abismo. Não desvia, não. Não desvia. Fica ali. Não deu para ir para frente, cai de joelho. Vamos orar. Vamos persistir. A viúva insistiu. Um juiz iníquo. Um juiz que não valia nada. E ela insistiu. Agora eu que sou crente, que tenho um Pai amoroso, que tenho um Deus misericordioso, e Jesus diz muito claro nesse texto. Né? Ele vai falar dessas qualidades aqui, então diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que você acha? O Deus que deu o Filho dele para morrer por nós numa cruz, o Deus que nos abençoa, que nos ama profundamente, será que nós vamos chegar ao absurdo de achar que esse Deus não vai atender nossas orações na medida do tempo certo? Nunca devemos esquecer, tá, meus irmãos, Deus atende no tempo certo. Não adianta querer adiantar o relógio de Deus e nem adiantar a agenda dele. Não vai dar, nós não temos alcance para isso. Deus é bom, misericordioso, ele tem o tempo dele. Mas Senhor, se o Senhor Deus não responder agora, o que será de mim? O que será de mim? Lembra do Saul? Saul marcou lá, o Saul falou: olha, no sétimo dia eu estou lá, hein? Vou lá oferecer sacrifício. Bateu o sexto dia, quando chegou no céu, o Saul não aguentou mais. Samuel não vem mais mesmo, eu vou fazer o sacrifício. Quando ele acabou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Deus falou assim: eu vou dar um tempo para ver a reação do Saul. Falhou, caiu, perdeu a bênção. Se nos precipitarmos, se formos muitos imediatistas e não desenvolvemos a paciência e a perseverança de esperar em Deus, meu irmão, podemos cometer erros gravíssimos. E aí sim, nós vamos ter que mudar a nossa oração pedindo misericórdia. Tá? Mas não porque ele se levantou contra nós, foi porque nós mesmos botamos o pé na armadilha. Temos que pedir ele agora para tirar o nosso pé da armadilha. E glória a Deus que ele tira, tá? Não sabemos pelo que devemos orar, se é da vontade de Deus, se é para a honra e glória. Esperar para refletir melhor o que nós queremos, meus irmãos. Essa tem sido
E esse tem sido, meus irmãos, o princípio básico da perseverança. Por que eu não vou perseverar? Jesus dá um exemplo. Se um iníquo, se um homem que não sabe nada de Deus, não teme a Deus, não tem desconhecimento total de Deus, ele atendeu a oração de uma viúva que necessitava. Agora imagine você, se o vosso Pai Celeste, se Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que nos guarda, não fará o mesmo, hein? Não fará Deus justiça? Meus irmãos, Deus fará justiça mesmo. Não adianta nós ficarmos aí dando soco em ponta de faca. Às vezes eu fico preocupado, porque às vezes fica meio desesperado, aí começa a sofrer ansiedade, a sofrer de angústia. E tem coisa, meu irmão, nós temos que aprender com o Senhor nosso Deus, que quando nós tomamos atalho, Ele coloca obstáculo, hein? Isso mesmo. Não, eu vou resolver do meu jeito. Senhor Deus falou, botou uma cerca e era um farpado, tu não vai passar daqui não. Porque tu vai ter que aprender a viver comigo. Eu vou para aquele lado, porta fechada. Eu vou para o outro lado, porta fechada. Eu vou pular a cerca, derrubo que eu faço um muro mais alto. Aí chega no momento você fala assim, não tem mesmo como sair disso. Aí volta para casa e começa lá a orar de novo. Você falou, bom, agora está começando, está no caminho certo. Vamos sentar, sentemos e arrazoemos. Vem? Senta aqui. Sabe por quê que eu não posso, não quero? Não é que eu não posso. Eu não quero responder a vossas orações. Os meus ouvidos não estão tapados, minhas mãos, meus braços não estão encolhidos. Minha boca não está fechada para vos atender, mas existe algo que faz separação entre vocês e eu. O vosso pecado. Meus irmãos, tem pecados na nossa vida que nós desconhecemos as consequências. Mas o Deus é tão sábio que não vai alimentar com respostas aquilo que vai nos prejudicar. Ele não vai. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Quantas vezes, meus irmãos, Deus já respondeu nossas orações se nós parássemos para pensar assim, se tivesse feito do meu jeito, eu tinha realmente me precipitado, eu tinha realmente feito tudo errado. Como é bom nós descobrirmos depois quando Deus responde do jeito dele. Hein, meus irmãos? Deus respondendo do jeito dele, depois que passa, que respondeu, que resolveu. Tem problema para nós, meus irmãos, que parece uma coisa dificílima. Jesus está dormindo lá no barco, lá as ondas levantou, o vento levantou, Jesus levantou, disse, cala-te e acalma-te. E sossegou tudo na mesma hora. Meus irmãos, não existe problema para Deus. Problema é uma palavra que nem tem na Bíblia. Somos nós que criamos isso. E quando os discípulos tiveram que enfrentar o mar tempestuoso, onde Jesus estava dormindo, ele levantou e cala-te vento e acalma-te mar. O que ele fez? Eles tinham um problema maior do que o vento e o mar. Os nossos problemas para Jesus Cristo não quer dizer nada. Nada. Não há nada que pode ser tão grande como ele. Nada. Mas tem algo de problema naqueles discípulos que também tem em nós. Homens de pequena fé. Essa é a realidade. Homens de pequena fé. Por que duvidaste? Porque a fé, meus irmãos, aqui é o nosso terceiro ponto, chegando ao final. A fé é que traz a perseverança. Se você não crê, você não vai ser perseverante nunca. Você não crê que Deus pode, você não crê que Deus quer, você não sabe nada. Nós não podemos insistir com algo que nós não acreditamos. Não conseguimos ser perseverante se não tivermos a fé naquilo. Notou como é que Jesus termina esse texto? Jesus termina esse texto dizendo assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Tá? Porque em Deus não há o desejo de não atender. Deus tem desejo, tem prazer em atender nossas orações. Isso mesmo. Porque Deus é justiça. Ele tem pressa em responder porque ele é fiel e justo. Sim, meu irmão. Ele é fiel e justo. Mas Jesus chega no final e diz assim, achará porventura fé na terra? O Filho do Homem, quando ele voltar, vai achar essa fé. Será que essa fé que traz perseverança, o Filho do Homem vai encontrar aqui na terra? Sabem por que Jesus diz isso? Porque nos últimos dias da terra, meu irmão, a situação vai ser tão difícil, tão complicada,
que nós vamos analisar as coisas achando que Deus esqueceu de nós. Nós vamos analisar as coisas, os problemas, as crises, as pandemias, doenças, as guerras, rumores de guerra. E essas coisas todas vão começar a acontecer no planeta. E Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem, será que ainda vai ter esse tipo de fé? Esse tipo de fé perseverante? Por que Jesus está querendo lançar a fé perseverante para os últimos dias? É muito simples. Se você olhar para os últimos dias, se nós não formos perseverantes, nós vamos nos apostatar da fé. Nós vamos virar as costas. Porque vamos querer uma solução mais prática, algo que seja ao nosso alcance. Mas Jesus Cristo não vai deixar isso acontecer conosco. Por isso ele insiste com o assunto, sendo perseverante. Porque quando chegar o momento certo, a fé que leva a perseverança vai ser essencial. Porque mesmo quando você não vê sinais de resposta, você crê no Deus vivo. Viu, meu irmão? É dessa forma, lembra da Abacuque? Por mim na torre de vigia. Foi vigiado lá. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus iria responder. Ele tinha fé. Foi perseverante. A situação de Israel estava horrível. Aí você vai pegar lá, finalzinho do livro, e vai entender falando assim, mesmo que a videira, mesmo que a vide não dê o seu fruto, que os campos não produzem os seus frutos, nem que os animais não existam, moram por aí, eu confiarei no Senhor. Sim, perseverança. A perseverança é fruto da fé. Se você tem fé, você será perseverante. Jesus está olhando para os seus e está dizendo para ele, e quando voltar o Filho do Homem, será que vai encontrar esse tipo de fé? Porque Jesus faz uma pergunta nesse nível de dúvida. Hein? Será que vai ter essa fé? Ele sabia. Mas agora ele pergunta para nós. Será que nós somos aptos a passar por problemas sem desistir de ser perseverante pela fé? Será que eu tenho fé suficiente para permanecer perseverante, mesmo quando eu não entenda a resposta, mesmo quando eu não entenda o tempo de Deus, mesmo que eu não entenda conforme tem que ser feito, mesmo quando eu estou fazendo coisas que não devido o tempo, eu vou descobrir que eu estava errado, mas eu tenho que permanecer firme no Senhor, aguardando a resposta, e insistir, insiste mesmo, não deixe de bater, não deixe de buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Isso mesmo, meu irmão. Crente não desiste. Crente é brigão. Crente vai à luta. Crente corre mesmo. Crente busca. Pela fé. E sabe por que é bom ser assim? Porque quando vier situações difíceis, quando nós nos depararmos com situações que não solucionam imediatamente, mas nós cremos que o nosso Deus está atento. Nós cremos que o nosso Deus está vendo. Nós cremos que o nosso Deus atende. Nós cremos que o nosso Deus é justo, fiel e justo. Nós cremos que Deus nos ama. Nós cremos que Ele tem misericórdia. Nós cremos que Jesus morreu por nós naquela cruz. Isso mesmo, meu irmão. Essa é a realidade da perseverança. Foi por isso que Jesus conduz todo esse tema. Ele começa no juízo iníquo, vai com a viúva, vai trazendo por ali, depois vai, leva diante daquela situação, e chega lá na diferença entre o juízo iníquo e Deus, vai ver que existe uma longa diferença, e chega no fim e vai dizer que a fé que traz a perseverança é necessária, porque nos últimos dias, quando Ele voltar, será que Ele vai encontrar fé como essa? Vamos fazer uma avaliação, nós que vamos orar daqui a pouco. Quantas orações você fez a Deus e não obteve resposta? Ou quantas orações você está fazendo a Deus hoje que não tem resposta imediata? Quantas orações nós paramos de buscar? Dá para notar, hein, meu irmão? Tem um bocado de oração que nós paramos. Abandonamos de orar. Às vezes eu me pergunto, será que era tão importante assim? A ponto de largar para trás? A segunda, somos perseverantes? Conforme Jesus nos deixa claro nesse texto. A essência da fé. Cremos no Deus Todo-Poderoso. Não dá para pessoas que creem no Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador,
deixar de ser perseverante. Não dá. Eu vou concluir com um texto de Mateus 24, 13. Muito conhecido da igreja. Aquele, porém, que perseverar até o fim, olha aí, ó, não é até na metade, não é até no começo, não é até a situação ficar boa. Não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E que Deus está atento, está atendendo, está providenciando. E que eu estou aprendendo com os meus erros, a fazer uma oração que seja da vontade soberana de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos fortaleça cada vez mais, trazendo a nós essa visão de perseverança que é essencial para a vida de todo aquele que diz que tem fé, para a vida de todo aquele que tem problemas para ser resolvido. Entrega isso ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Continua firme, continua adorando o teu Deus, orando a tua palavra, buscando as respostas. Não desista de orar. Não desista de orar, porque Deus vai responder. Ele está aqui bem claro. Diga-vos que depressa lhes fará justiça, porque Deus não quer que nós venhamos a colocar a mão na iniquidade, desviar o nosso pé. Não permitirá que teus pés vacilem. Pode ter certeza aí disso. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais. E nós vamos assim, portanto, encerrar esse momento de estudo e de culto. Tem alguns pedidos de oração aqui. E nós vamos anotar agora os pedidos de oração. Olha lá. Seu Simeão Marques, continuamos pedindo oração por nós. A Maria Helena, graças a Deus, está bem, está agradecendo. Mas a cidade está um verdadeiro caos. E por nossa filha Ana Paula, que trabalha no hospital. Dona Maria Helena, seu Simeão e a filha, né? Isso. O nome dela é Ana Paula? Ana Paula. E a Berenice pediu oração pelo esposo dela, Manuel Antônio dos Santos. A Berenice está pedindo pelo? Manuel Antônio dos Santos. Isso mesmo. Manuel Antônio dos Santos. Ah, não, desculpa. O Manuel Antônio dos Santos é irmão dela. Ah, tá. E está pedindo também oração pelo esposo dela. Entendi errado aqui. O esposo dela como é que é? Não tem o nome. Tá. Seu Simeão, Dona Maria Helena e a filha Ana Paula estão pedindo orações, agradecendo a Deus. Dona Maria Helena, graças a Deus, está bem. E que o Senhor Deus continuará abençoando. E a filha Ana Paula, tá? É irmão do Delberto mesmo. É ele, né? O Mário Antônio, né? Manuel Antônio. O Manuel Antônio dos Santos é irmão da Berenice e do Beto. Isso. E ela está pedindo oração pelo esposo dela também. E vamos orar pelo esposo, né? Pelo esposo da Berenice. Meus irmãos, esses nomes aqui, os irmãos anotem e ao término da live, os irmãos orem, tá? Tenham uma experiência com Deus. A oração é extremamente essencial para termos experiência com o nosso Deus, para crescermos na fé, para podermos ampliar nossos horizontes diante do nosso Deus e crermos cada vez mais nele. Vamos assim, meus irmãos, encerrar esse momento com uma oração. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos agradecidos por esse momento de culto. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para todos aqueles que assistiram essa live e que tua mão poderosa, ó Deus, toque no coração de todo aquele que ouviu a tua palavra e que, Senhor Deus, jamais venhamos a desenvolver esse sentimento de não ser persistente, ó Deus, diante de ti. A persistência é um desafio para nós, ó Deus.
onde revela realmente as nossas intenções de conseguir as tuas respostas. Ajuda-nos, ó Deus, a refletir melhor, ajuda-nos, ó Deus, a meditar, ajuda-nos a compreender, ó Deus, o teu tempo, e te louvamos, ó Deus, porque sempre tu tens nos respondido. Sempre, ó Deus, somos testemunhas que tu tens guardado a tua igreja a respeito disso. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, a nossa falha. Pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, para todos aqueles que fizeram esse pedido de oração aqui, para a Berenice, ó Deus, para o seu irmão Manuel, Senhor Deus, para o seu esposo, seu Simeão, ó Deus, Dona Maria Helena, a Ana Paula. Pai, abençoe a vida deles. Abençoe a todos, ó Deus, debaixo da tua graça, misericórdia. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu pode todas as coisas. Continue abençoando as famílias, ó Deus, que têm assistido a live. E também o nosso povo, ó Deus, a tua igreja, fortalecendo-nos, encorajando-nos e trazendo a nós, ó Deus, cada vez mais segurança com a tua santa presença. Perdoa-nos, fortaleça-nos em Cristo. É o que nós te pedimos no nome glorioso de Jesus, teu Filho amado. Amém, Pai. Boa noite, irmãos. Até quinta-feira, se Deus permitir.